Olá, Claudinha, tudo bem? Hoje a gente está meio separado, mas por uma boa causa, não é? E para vocês que estão em casa, hoje vai ter uma aula muito especial para aproveitar essa quarentena. Isso, a nossa dica de hoje é uma peça, um guardanapo, com limão e flores brancas, sendo que o limão tem vitamina C, pessoal, vamos aproveitar. A gente fez um caminho de mesa, né? A ideia é o caminho de mesa, mas eu vou fazer no pano de copa para a gente formar assim um conjunto na cozinha, tá bom? Nosso adesivo ele já vem assim com a imagem do Luiz Moreira, que ele desenhou todos. Atrás ele já vem com o termocolante, tá? Então basta recortar. Aqui eu já adiantei, recortei, mas mesmo assim, ó, com uma tesourinha, eu vou separar esse limão, tá? Eu vou tirar esse cacho daqui, tá bom? E ele vai ficar assim, ó, separado. Lembre-se, nada se joga fora, tá? Eu vou colocar ele aqui em cima do tecido e olha só, vou mudar a posição do limão. Vou colocar ele aqui com papel sulfite ou um papel manteiga, vou cobrir, ferro na temperatura máxima, tá? E eu vou segurar em cima do papel, ó. É um pouquinho demorado isso daqui, porque eu quero que ele fique muito bem colado, tá? Nesse tecido que eu pretendo lavar, tá bom? Eu fiz isso e aqui tem um outro ramo, ó. Com a mesma tesourinha, eu vou tirar o outro lado do limão. Para mim, ele fica muito comprido, né? Dá pra gente fazer outros arranjos com isso, tá bom? Então, ó, tirei ele. Esse daqui eu vou preservar. E eu vou usar esse daqui, ó. De novo, com papel manteiga. E essa hora é muito importante, tá? Eu tô fazendo um tecido. E esse tecido eu vou lavar, né? Como todos sabem, que eu vou botar na máquina, tudo. Então, ó, vou virar do avesso. E aqui sim é muito importante. Por quê, Luiz? Aqui é que a gente vai conseguir ter a fixação total, onde aquela cola do adesivo vai derreter e vai entrar na trama do tecido. Então assim você consegue selar as duas partes e ter um ótimo trabalho. Então aqui eu vou colocar pressão na minha mão e vou segurar 30, 40 segundos, tá bom? Isso eu vou fazer nos dois lados, porque eu vou bater a máquina e eu vou esfregar esse tecido e não quero que ele saia, tá bom? Fiz isso, volto aqui para minha tábua. E praticamente o trabalho estaria pronto nesse ponto, né, Ira? Só que a gente pode agregar valores para ficar parecido com uma pintura mesmo. Deixar de ser um adesivo e partir para uma pintura. Onde você percebe que não onde tem adesivo e onde tem pintura, tá? Isso é o álcool 46, tá bom? Eu vou umedecer o meu trabalho. Eu não vou molhar, tá? Ele tá apenas úmido, tá bom? Vou pegar aqui, ó, cinza lunar. Vou colocar em cima do meu godê. E com um pincel de ponta chata, eu vou pegar pouquinha tinta e ainda assim eu vou tirar o excesso, tá? Vou chegar bem no cantinho deles, tá bom? Ó, que aqui eu não costumo não errar desse jeito, tá? Pouca tinta, ainda tiro o excesso e vou contornar todo o meu desenho fazendo essa sombra, tá? Ó, eu tiro a tinta e depois eu venho rebolando meu pincel. Eu vou suavizar isso, tá bom? E assim eu vou fazer em todo o meu desenho. Lembrando, pessoal, que está vendo pela primeira vez aí o nosso adesivo, que essa coleção é a coleção Arte em Semaninha e ele vem composto com 7 adesivos, pessoal. Então você tem muitos outros temas para poder estar trabalhando em outras peças ou então fazendo a junção desse daqui, que é o flor com limão, com outros tipo com o girassol, com o lírios. Então tem várias opções que a gente pode estar trabalhando. E assim, a gente está fazendo cozinha, tá, gente? Mas a gente pode fazer cama, mesa e banho, tá? Depois aqui a gente vai mostrar que tem um travesseiro aqui atrás da gente que dá para fazer isso, tá? Pode fazer no MDF também, que fica muito bom. No MDF a gente vai pular essa parte que eu faço no avesso do tecido. Então ele fica muito mais simples, é uma decopagem sem cola, né? Exato. Não enruga, muito mais fácil. Eu vou fazer algumas partes aqui, ó, mais fundo, tá? Eu vou pular para o próximo. Que esse aqui, se você não fizer ele inteiro, você pode fazer só esses cantos aqui, ó, que dá profundidade para o nosso desenho. Agora, uma outra dica. Muitas vezes estão fazendo essa sombra e percebe que o adesivo começou a soltar, levantou. O que ocorreu? A cola não foi totalmente esgotada. Então, você faz a pintura normalmente, espera secar, vira pelo avesso e continua passando, porque o importante é o avesso,
é o avesso que vai dar a fixação total do adesivo. Então, uma vez ele fixado, tentou tirar com a unha, não saiu, então foi feito permanente. Pode lavar, deixar de molho que ele não vai soltar. E a gente fala que a gente faz um artesanato, eu acho que a gente faz uma customização, né? Dá pra gente fazer isso aqui em camiseta, em vestuários, assim, um blazer, a gente pode fazer, só escolher o tema certo, né? Frutas para cozinha, flores a gente pode abusar, tá? Pode fazer cama, mesa, que fica muito legal. Customização em vestuário fica muito bonito, né? Bem, voltando à nossa aula, aqui o Irã já fez toda a sombra no tom de cinza lunar. E agora o que vamos fazer, Irã, para melhorar ainda mais o nosso trabalho? Feita a nossa sombra, Luiz, aqui eu posso até com o pituá maior juntar um pouquinho essa sombra, tá? E aí eu vou usar aqui, ó, o galho, que também tá nesse kit, né? E ele é bem interessante, dá pra gente usar de várias maneiras. Só vou mexer aqui um pouquinho nessa... Então eu vou colocar ele aqui em cima, tá? E com isso eu vou usar o pituá e vou usar a cor sépia, tá? Certo. E também é assim, eu tô usando stencil, tô usando pituá, então eu pego pouca tinta, tiro o excesso e daí eu venho aqui, tá bem pertinho, eu quero que fique bem marcado, então eu vou dar batidinhas, tá? Ó. Volto lá, pego mais um pouquinho. É bom a gente sempre pegar pouco, tem como você voltar e pegar mais, tá? Se for muito, acaba vazando e não dá certo. Então, vaza um pouquinho por baixo. Então eu vou deslocar aqui e vou fazer um pouquinho mais para baixo. 2 galhos. Dois galhos aqui, Luiz, que dá pra gente ainda incrementar a mão livre. Pouca tinta no pincel, eu vou unir eles aqui, porque tira aquele aspecto de stencil, né? E com um pouquinho de branco, sempre tem na natureza aqueles galhos bem assim, que tem uns musguinhos, né? Então, ó, só um pouquinho de branco para imitar aqueles musguinhos, né? E ainda com galho eu vou unir as duas composições. Ainda pouca tinta no pincel, tiro o excesso e vou vir com batidinhas também, tá? Porque eu quero que ele fique bem marcado. Se eu quisesse ele suave, eu vim com a mão leve, tá? Depois, ó. Aí do lado a gente também pode usar a ponta dos galhos também para fazer um galinho. Sempre terminando aqui, ó, com um pouquinho dos galhos, né? Porque ele começou, ele termina lá. Tá? Eu vou fazer aqui mais um. Que nós temos um galho bem... Dois aqui, dois ramos, né? Então, ó, posso vir leve, depois eu dou umas batidinhas que eu quero que ele fique bem marcadinho. Também dou uns términos aqui. Aqui na ponta. Bom, fizemos a sombra, colocamos os galhos. Tem mais alguma coisa que podemos agregar? Eu vou continuar aqui com um pouquinho a mão livre, Luiz, que é pra gente unir essas partes que ficam soltas, falhadas, né? Então, ó, sempre dá uma unida. Isso disfarça bem aqui o aspecto de stencil, tá? Vou fazer as folhas, né? Que é bom a gente dar um término com folhinhas de fundo. Escolho uma aqui no meio dessas aqui todas. Vou pegar aqui uma cor, um verde oliva. Coloco aqui no meu godê, pincel, pouca tinta, mesmo assim eu tiro o excesso. E ó, eu vou fazer sempre nesses cantinhos aqui, ó. Então eu quero bem forte aqui e vou suavizando para as pontas. Eu vou fazendo esses vãos, sabe, que tem aqui. A horas eu não preciso usar ela inteira, tá? A horas eu posso usar ela bem pouca folha, né? Uso 3 ou 4 folhas, ou 2 folhas também, tá? Não preciso usar ela inteiramente do jeito que ela tá. E essas folhinhas é bem interessante para a composição, né? Ela ajuda a encher, vamos dizer assim, a composição sem tirar a atenção
do ramo principal, que é a flor com o limão. E fica bonito, né? Dá pra gente fazer ela mais suave, como folhinhos lá no fundo. Posso fazer horas um pouquinho mais marcada. Pra cima, sempre vou fazer ela menos, pouquinha, não tão grande a composição, tá? Outra dica de cores, essas folhas poderiam também ser no tom cinza, pessoal. Ela vai combinar também bem com o arranjo. Agora eu vou fazer aqui. E esses artifícios que a gente fala aqui vêm para ajudar a gente, tá? E a gente não tira nem um pouquinho da arte manual de fazer, pintar mesmo, tá? Para quem está iniciando, para quem está começando, olha, você acaba fazendo algum trabalho que fica muito bonito, você já fica bem estimulado a continuar. E você acaba fazendo as coisas mais ousadas, então você vai praticando isso, né? E lembrando sempre que aqui a gente fez no pano de copa, mas esse projeto pode ser elaborado para outras peças. A maneira de trabalhar com os adesivos são sempre a mesma. Esse kit vem com 7 folhas de adesivos, onde cada folha dá para fazer mais do que uma peça. Então você tem, a hora que desmembra, você consegue mais do que uma. São 4 stencils e mais uma coleção de stencil de semaninha. Então ele vem completo para você trabalhar aí em casa. Aqui, Luiz, tá vendo que eu praticamente terminei a peça, mas olha, o adesivo dá pra gente pintar em cima dele. Tá vendo esse miolinho que você fez aqui, ó? Eu posso intensificar ele, ó. Eu peguei uma cor aqui que eu acho que é o cádmio, e ó, eu vou intensificar, tá? Horas eu dou umas puxadinhas e intensifico esse miolo. O legal é que ele é um tecido, né? Então ele aceita a tinta muito bem. Então eu consigo fazer isso, consigo fazer ele, mas eu posso intensificar as cores. Tanto eu posso clarear, como eu posso escurecer ele, né? Certo. Então, ó, pouquinha tinta no pincel. E isso você está fazendo sobre o miolo, poderia ser qualquer um elemento da composição. Tanto as flores, posso trocar as cores dela, Sim. O limão, deixar ele com mais tonalidade de verde. Posso escurecer ou clarear ele. Vou mexer no limão? Isso. Só para vocês verem que eu mencionei, ó, pouquinha tinta, tá? E ó, onde ele é mais escuro, eu posso intensificar esse escuro, tá? Posso intensificar aqui, ó, perto. E como eu vou fazer aqui, ó, vou fazer domingo? Bem propício. Eu vou usar o sépia, tá? Que eu quero uma cor bem mais forte e vou fazer a semaninha. Semaninha é uma coisa que tá fazendo sucesso, né? Pra cozinha. E as pessoas têm gostado muito disso, tá? Stencil, eu quero ele bem forte, então eu vou dar batidinhas, tá? Quero que ele fique bem marcado, então eu vou com batidinhas. Aqui eu posso abusar um pouquinho da tinta, tá? Ó. Eu quero fazer giradinho. Então você tem que fazer com a mão muito leve, tá? Ó, você pode fazer isso, mas a mão muito leve. Porque stencil pode ser que você levante alguma parte, tá bom? Vou fazer isso aqui. Posso deslocar e fazer ele com 2 cores também, fica bem legal. Lembre-se, giradinha sempre com a mão mais leve, senão você pode levantar alguma parte e não fica legal. Nessa hora a gente não quer borrar ele, tá? Domingo, porque a gente quer que chegue logo domingo. E essa é a nossa aula de hoje. Isso, essa foi a nossa proposta. Vocês viram que a gente conseguiu em tempo real, uma maneira muito fácil e muito divertida. Aproveite o seu tempo aí ocioso, crie suas peças. Tá bom, pessoal? Até a próxima. Até mais, Claudinho.